Pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui nessa aula nós vamos abordar aqui o assunto de porcentagem e nós vamos resolver um problema, pessoal, onde eu vou ensinar para vocês uma técnica bastante legal para calcular porcentagem que se chama técnica do fator final, beleza? Essa técnica do fator final, ela é dada por essa relação matemática aqui, ó. Então eu vou dizer que, opa, deixa eu aumentar aqui a grossura da caneta. Eu vou dizer que o fator final ele vai ser igual ao fator total 1 multiplicado pelo fator total 2, beleza? Ou seja, abreviando, né, ele vai ficar assim, ó, fator final vai ser igual ao fator total 1 multiplicado pelo fator total 2, beleza? Onde esse camaradinho, esse aqui e finalmente esse aqui. Mas pois bem, o que significa isso, né? Para a gente entender como que a gente usa esse método aqui do fator final, vamos considerar esse exemplo aqui, ó. Se um tênis custa R$ 200, tiver um aumento de 10% e depois outro de 20%, calcule o preço desse tênis após esses dois aumentos. Então olha só o que nós vamos fazer. Vamos aplicar essa técnica, esse método aqui do fator final, beleza? Então para a gente obter esse camarada aqui, ó, o fator total 1, a gente vai ter que calcular primeiro, né, a porcentagem total desse primeiro aumento. Então vai ficar assim, ó. Vamos escrever aqui o seguinte: 100%, né, que era o preço do tênis. Ou seja, isso para a gente calcular o FT1, beleza? Então 100% mais, o primeiro aumento foi de quanto, né? Tá escrito aqui que é 10%, mais 10%, beleza? Então isso aqui vai dar 100 mais 10, que é 110%. Tranquilo? Então, para a gente calcular então esse fator total 1 aqui, ou seja, esse camarada aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos pegar esse 110, ou seja, o FT1, o fator total 1 vai ser o 110 por cento, né, dividido pelo 100, ou seja, que era o valor original lá, né? O 110 dividido pelo 100, beleza? Na verdade, esse percentual aqui nem precisa colocar, né? Porque ele mesmo vai se cancelar. Então vai ficar assim, ó. O FT1, o fator total 1, ele vai ser igual a 1,10, né? Porque se eu tenho aqui dois zeros, ó, 2 zeros, então eu contando de lá para cá duas casas, né? Vou contar uma, duas e vou colocar a vírgula aqui. Então eu vou escrever ali o 110. Conto o número de casas, né? De lá para cá. Uma, duas e coloco a vírgula aqui. Então repara que o meu FT1, o meu fator total 1, deu 1,1, beleza? Ou 1,10, como você queira, tá? É a mesma coisa. Pois bem, então agora a gente vai ter que calcular também o FT2, né? O fator total 2, porque ele teve um outro aumento depois de 20%. Então esse FT2 aqui, ele vai ser calculado assim, ó. Eu vou pegar então o 100% original do tênis, mais esse segundo aumento aqui, que é de 20%. Então 100% mais 20%.
50%, que vai ser igual a 120%, beleza? Então aqui o meu FT2, o meu fator total 2, né? Ele vai ser igual a esse 120 aqui, ó, dividido pelo 100. Então, de novo, né? Eu vou dividir o 120 pelo 100, então vai ficar assim, ó. Fator total 2. Eu escrevo aqui o 120. Conto, né? O correspondente ao número de zeros de lá para cá, em forma de casas, né? Uma, duas casas, e coloco a vírgula aqui. Então, o meu FT2, o meu fator total 2 deu 1,2. E o meu fator total 1 deu 1,1. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou extrair o meu fator final, certo? Então, é agora que eu vou aplicar esse camarada aqui, ó. Fator final é igual ao fator total 1 vezes o fator total 2. O fator total 1 deu 1,1 ou 1,10, como você queira. E o fator total 2 deu 1,0. Então, olha só. Para mim me interessa esse resultado e esse aqui. E eu vou aplicar ele lá. Então vai ficar assim, ó. O fator final vai ser igual ao fator total 1 vezes o fator total 2. O fator final vai ser igual ao fator total 1, que é 1,1, vezes o fator total 2, né, que é 1,2. Basta eu fazer então essa multiplicação. Então vamos lá, ó. Vou fazer aqui do ladinho, ó. 1,1 vezes 1,2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Coloco mais aqui. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. Então aqui vai ficar 2. 1 mais 2, 3. E aqui eu simplesmente abaixo 1. Como eu tenho duas casas, né, uma casa decimal depois da vírgula aqui e uma aqui também, então são duas casas que eu tenho que contar de lá para cá, beleza? Então contando vai ficar assim, ó, uma, duas e coloco a vírgula aqui, beleza? Então esse aqui, ó, é o fator final, 1,32, beleza? Mas repare que nós ainda não terminamos de resolver o problema. Por quê? Ele está perguntando o preço desse tênis após esses dois aumentos. Então até aqui a gente descobriu apenas o fator final. Para a gente descobrir o preço desse tênis, após estes dois aumentos, né, de 10% e de 20%, basta a gente fazer o seguinte. A gente pega então o valor aqui do tênis, que é R$ 200. Então vamos pegar aqui os R$ 200 e vamos multiplicar pelo fator final, 1,32. O resultado que tiver aqui, que a gente obter, vai ser o preço final do tênis depois desses dois aumentos. Então vai ficar 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Coloco aqui o sinalzinho de mais. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. Coloco aqui mais um, 0, mais um sinal de mais, né? 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 2, 2. E agora eu faço a conta. Abaixo o 0 aqui. 0 mais 0 é 0. 4 mais 0 é 4. 6 mais 0, 6. E eu apenas abaixo o 2 aqui. Então eu tenho depois da vírgula uma, duas casas decimais. Então vindo de lá para cá, ó, eu conto duas casas também. Uma, duas casas e ponho a vírgula aqui, beleza? Então o preço final do meu tênis, né,
ele é de R$ 264, beleza? Então esse aqui é a resposta do A. Então o preço desse tênis após esses dois aumentos é R$ 264, beleza? Aí na questão B ele pergunta, né? Calcule a porcentagem acumulada após estas duas variações. Então esse tipo de probleminha que geralmente cai muito, né, pessoal? Concurso público, vestibular, né? Então vamos ver como que a gente pode calcular essa porcentagem acumulada usando, né, esse conceito aqui de fator final. Então vamos lá. Deixa eu colocar essa questão B lá embaixo. Aqui. Então tá aqui, ó. Calcule a porcentagem acumulada após essas duas variações. Então como que a gente vai fazer, pessoal, para calcular isso aqui? A gente vai fazer assim, ó. A gente vai dizer que a porcentagem acumulada ela vai ser igual ao fator final vezes 100 menos 100%. Beleza? Então vai ficar como? Então vou dizer que a porcentagem acumulada ela vai ser igual ao fator final, que a gente já sabe, né, que deu aqui, ó, 1,32 vezes esse 100 aqui menos o 100%. Então aqui vai ficar assim, ó, porcentagem acumulada vai ser igual a 1,32 vezes 100. Então se eu tenho dois zeros aqui, eu apenas conto daqui para lá, ó, duas casas e coloco a vírgula aqui. Então esse 1,32 ele vai virar um 132, beleza? Menos 100%. Então a porcentagem acumulada vai ser igual a 132 menos 100, que é exatamente 32%. E está resolvida aqui a minha questão B. Ele pediu para calcular a porcentagem acumulada após essas duas variações. Ok, pessoal? Então aproveitem, tentem assimilar bem essa técnica aí do fator final, que vai ser bastante útil nos cálculos de porcentagem para vocês aí, beleza? Eu vou ficar por aqui, um grande abraço para vocês e até a próxima aula.